Será que o Chile realmente irá melhorar com a atual Constituição? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi sugerido por Fora Lula e seu bando, escrito por Costela, revisado por Coreia com K e narrado por JJ Liber. O Chile passou por um grande revés no começo de maio. A acachapante vitória da direita nas eleições selecionaram os 50 membros do conselho responsável pela elaboração de uma nova constituição para substituir a atual, herdada da ditadura de Augusto Pinochet. O resultado das eleições, que reflete a apatia popular e os erros cometidos pela esquerda, deve gerar uma carta não próxima à atual, representando uma derrota para os movimentos sociais que lideraram grandes protestos em 2019, exigindo um novo e aprimorado texto constitucional. O Partido Republicano Conservador do Chile, liderado por José Antônio Cast, conquistou mais de 35% dos votos nas eleições. Por outro lado, a Aliança da Esquerda, liderada por Gabriel Boric e outros partidos de esquerda, como o Partido Socialista e o Partido Comunista, teve apenas 28% dos votos. A direita chilena tradicional ficou com os outros 21%. Com a maioria das cadeiras no Conselho, o Partido Republicano poderá aprovar normas constitucionais sem precisar negociar com os progressistas. Isso porque os representantes dos partidos vermelhos não têm votos suficientes para vetar qualquer ideia ou resolução que a direita considere colocar na nova carta, dando aos republicanos uma grande vantagem política. Essa é a segunda tentativa em 2 anos de substituir a Constituição escrita durante a ditadura do Chile. Isso indica que o país está tentando buscar uma nova direção política. O objetivo é ter um documento que seja mais inclusivo e representativo dos interesses da população. No entanto, com a vitória da direita, é provável que a nova Constituição não seja tão progressista quanto muitos esperavam. O principal ponto de atenção deste novo processo é que a classe política concordou em convocar outro processo constituinte, utilizando-se de um artifício muito diferente. Ao contrário do primeiro processo, quando os redatores do texto partiam de uma folha em branco, os 50 conselheiros trabalharão em um anteprojeto constitucional elaborado por 24 especialistas indicados pelos partidos políticos. Por sua vez, esses especialistas trabalharam no marco de 12 bases constitucionais elaboradas pelos partidos para evitar mudanças refundacionais incluídas no texto rejeitado, que propunha um Chile plurinacional com autonomias indígenas. Os editores devem respeitar os mesmos princípios. Entre as bases estão a que estabelece que o Chile é um Estado unitário, o respeito a direitos como a vida, a propriedade e a igualdade perante a lei. Os diretores que devem se enquadrar nas mesmas bases terão 5 meses para elaborar uma nova proposta. Essa eleição mostra o fracasso do presidente Gabriel Boric. Uma grande derrota, já que o Partido Republicano, sua oposição política, obteve uma vitória clara. A aliança de esquerda liderada por ele não conseguiu mobilizar os eleitores e convencê-los a votar em sua plataforma política. Além disso, os progressistas cometeram alguns erros que prejudicaram sua campanha eleitoral. Entre eles, a divisão entre os diferentes partidos de coalizão de esquerda, que dificultou a comunicação de uma mensagem clara e unificada. O baixo comparecimento às urnas também chama a atenção. Cerca de 30% da população compareceu às urnas para votar, um número muito baixo para um país que está passando por um momento importante de sua história. O comparecimento reduzido nas eleições pode ser um sinal de que a população está descontente com a classe política do país, ou que as pessoas simplesmente não acreditam mais que as eleições possam trazer mudanças significativas. Isso significa que o Chile está a salvo do socialismo que assola a América Latina e que está no caminho da liberdade? Não. Primeiro, é importante entender que o Partido Republicano e o outro partido de direita chilena não são a favor da liberdade. Podemos dizer que a frase liberal na economia e tradicional nos costumes define bem ambos. Isso significa que podemos esperar uma política de liberdade econômica, mas não de liberdade social. Por exemplo, o casamento de pessoas do mesmo sexo, que provavelmente será proibida nessa nova Constituição. Questões relacionadas à imigração também são bem complicadas, como observamos na época do presidente Sebastián Piñera, do Partido Liberal Conservador, antecessor de Boric, que dificultou enormemente a entrada de imigrantes.
O Chile é um país que serve para nos mostrar que uma mudança de cima para baixo não influencia na capacidade das pessoas entenderem o cerne da liberdade. Pinochet implementou uma liberdade econômica enorme por conta da consultoria que recebeu de Milton Friedman. Entretanto, a sociedade não entendeu que este é o caminho para o progresso. A repressão da ditadura criou gerações de progressistas, assim como no Brasil. Eles tomaram as academias e universidades com as estratégias de Gramsci, e isso fomentou a população chilena a se manter bem ao centro do espectro político. Por isso vemos que a sociedade chilena, em uma eleição, vota no representante da direita conservadora, e nas outras eleições, vota no outro extremo político. Eles não compreendem bem as ideias por trás do indivíduo que está sendo representado. Apenas devem pensar: na época do presidente X, aconteceu algo que eu não gostei. Portanto, agora eu votarei no partido contrário a ele. E olha, isso acontece aqui no Brasil também, né? Isso prova como é importante que as ideias de liberdade sejam debatidas e discutidas em todos os lugares. Como Mises bem disse, ideias e somente ideias podem iluminar a escuridão. As ideias sobre liberdade devem estar latentes na vida das pessoas, para que elas não caiam no conto de utilitaristas, indiferente do espectro político que sigam. A esquerda sempre se aproveita do utilitarismo para tentar incutir a justiça social. A direita, por sua vez, usa para fomentar o desenvolvimentismo. E os dois oferecem o pão e o circo para a sociedade através do populismo. Contudo, os chilenos que querem mais liberdade podem respirar aliviados, ao menos por enquanto. Essa batalha foi vencida, mas não a guerra. Esperamos que essa constituinte continue dando aos nossos amigos latino-americanos a liberdade que tanto é necessária para a sociedade. Para nós brasileiros, podemos apenas observar o que está acontecendo lá e tentar retirar algum ensinamento para colocarmos em prática aqui no Brasil. Mudar o pensamento de toda uma sociedade não é algo rápido, muito menos fácil. Demanda tempo e trabalho duro. O que o Chile nos mostrou é que não adianta forçar nada na população, nem mesmo liberdade, e também a solução não virá por meio da política. Obrigada por sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em suas redes sociais. Para ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e clique no ícone de campainha. Escreva artigos você também. Acesse o nosso site visãolibertaria.com. Até a próxima!